Olá, amigo do bem! Seja muito bem-vindo a mais uma Dica do Bem. E o tema de hoje é como controlar uma compulsão alimentar. Sabe aquela hora que você entra no frenesi alimentar ali e começa a atacar tudo que vê pela frente? Abre a geladeira, come tudo. Pois é, como controlar neste momento ou como controlar para não entrar nesse momento quando você tem uma compulsão alimentar ou quando você está com um quadro de compulsão alimentar. É o que nós vamos falar neste vídeo. Bem, primeiramente, evite alimentos industrializados. Eles têm muitos condimentos e até temperos ou substâncias ou ali que favorecem a gente a comer mais do que a gente gostaria. Por exemplo, o glutamato monossódico. Ele é considerado o sexto sabor. E essa substância, então, engana o nosso cérebro, dizendo que a gente não está tão satisfeito e a gente acaba consumindo mais do alimento. Então, alguns condimentos industrializados favorecem a compulsão alimentar. Então, você vai sentar e vai comer. Então, se você está com um quadro de compulsão alimentar, evite consumir esse alimento, porque senão vai disparar a compulsão. E depois que disparou, é muito difícil você conseguir controlar ela. E também é importante a gente evitar os alimentos cafeinados. A cafeína é um poderoso neuroestimulante e ela então provoca ali alterações a nível psíquico e que levam às vezes a gente a querer consumir muito do alimento. Exemplo disso seria o chocolate, tanto é que tem muitas pessoas que são chocólatras e quando comem um pedacinho de chocolate começam a comer tudo, até a barra inteira. Tanto é que tem uma propaganda bem famosa de um biscoito achocolatado que diz: é impossível comer um só, porque realmente, pois ele ativa mecanismos neurais que levam a uma compulsão alimentar, você não ter o controle de comer apenas um. Todos os alimentos ricos em açúcar podem disparar a compulsão alimentar. Então, se você tiver um quadro de compulsão alimentar, evite alimentos com açúcar refinado. E tem vários estudos que associam o açúcar a efeitos da heroína. Então, ele realmente traz uma sensação de prazer muito grande. E o teu corpo, então, vai querer esse prazer e vai querer forçar você a comer muito desse alimento. Então, evite os doces com açúcar refinado. Eles, além de disparar a compulsão, se você tiver numa compulsão alimentar, fuja desses alimentos, porque você vai comer sem parar eles. Bem, esses são os principais alimentos que você deve evitar, inclusive quando você está numa compulsão. Então, deu uma compulsão alimentar, o que você deve fazer? Respira fundo, conta até 10, pensa por que você quer comer aquele alimento e tenta dar uma guinada. Busque alimentos mais saciantes, né? Alimentos que vão te trazer saciedade, alimentos ricos em fibra, por exemplo, fruta, por exemplo, um biscoito integral, um pão integral. Busca um alimento que ele vai te dar uma saciedade, vai fazer uma distensão no teu volume gástrico e vai conseguir então falar para o teu cérebro que você já comeu. Esse é um mecanismo para a gente tentar reverter uma compulsão alimentar no momento que ela está acontecendo. Também é muito importante, se você está com um quadro de compulsão alimentar, é beber muita água. E quando dispara a compulsão alimentar também, respira fundo, vai e começa a tomar água. Toma uns 2 copos de água, isso daí vai dilatar o teu estômago, vai dar uma sensação de saciedade e talvez você consiga reverter e controlar aquela compulsão alimentar sem descontar nos alimentos. Tem uma estratégia que eu usava quando eu estava tentando parar de fumar, que era quando dava o desespero ali, aquele frenesi por questão de cigarro, que é mais ou menos a mesma relação de quem está com uma compulsão alimentar, só que é pelo alimento. Eu usava a técnica da cenoura, então eu tinha cenourinhas picadas, né, em cubinhos, né? Então você, quando dava aquele desespero pelo cigarro, você ia começava a comer aquela cenoura de forma bem devagar, bem calma, bem controlada, e isso ajudava o teu cérebro a ir revertendo, a trazer uma calma naquele momento que é crucial para você conseguir dizer não ao alimento ou não ao cigarro. Vale a dica aí para vocês, vale a pena você pensar nisso. Deixa um potinho na geladeira ali com cenourinhas, né, com algum alimento rico em fibra, com
Falando de geladeira, gente, é muito importante, se você está num quadro de compulsão alimentar, você organizar a tua geladeira. Se você sabe que o teu ponto fraco é um pudim, você não vai colocar o teu pudim bem na frente ali. Toda hora que você abrir a geladeira, você vai dar de cara com o pudim. É óbvio que uma hora ou outra você não vai aguentar e vai começar a comer ele, e na hora que comeu ele, vai entrar em compulsão alimentar e vai atacar a geladeira. Então organize a tua geladeira, evite os alimentos que você sabe que provocam a compulsão alimentar em você, tira eles da geladeira. Deixe alimentos apenas que você tenha o controle de se alimentar, até controlar e reverter o quadro de compulsão alimentar. Isso faz uma diferença enorme, sabe? Tira o refrigerante da geladeira, tira os doces, tira os bolos, enfim, tira tudo que provoca, o chocolate, tudo que provoca a compulsão alimentar, você tira da tua frente. Deixa os alimentos vegetais, né, os integrais, enfim, deixa os alimentos que são saudáveis e que geralmente não ativam gatilhos mentais de compulsão alimentar. E uma outra questão muito importante é você aprender a dizer não. Eu vou usar o exemplo do cigarro de novo. Quando eu parei de fumar, muitas pessoas vinham e falavam: você quer um cigarro? Por quê? As pessoas estavam acostumadas a me ver fumando e achavam, porque eu não estava fumando, que eu estava sem cigarro e me ofereciam. E eu tive que aprender a dizer não quero mais isso para minha vida. Da mesma forma, quem está em compulsão alimentar ou tem um quadro de compulsão alimentar, você tem que aprender a dizer não. Mesmo que seja para a pessoa que você mais ama, se ela chega e te oferece um chocolate, você sabe que o chocolate gera uma compulsão alimentar, aprenda a dizer não quero, hoje não, muito obrigado, sabe? Isso vai poder favorecer você a ter um controle da tua vida. Aprender a dizer não é fundamental para tudo na nossa vida. Isso melhora os nossos relacionamentos, melhora a nossa estima, melhora a nossa forma de interação no serviço, melhora tudo. Tudo vai funcionar melhor quando você aprende a dizer não. E para controlar ou evitar um quadro de compulsão alimentar é fundamental. Bem, essa foi a dica do bem de hoje, como controlar uma compulsão alimentar. Amanhã vamos falar como prevenir, algumas estratégias nutricionais para você conseguir prevenir e nunca entrar num quadro de compulsão alimentar. Assim você consegue sempre ter o controle do que come. Isso vai ajudar você a evitar o efeito sanfona do engorda e emagrece. Então esteja atento, são dicas fundamentais de nutrição que revertem todo esse quadro e conseguem te prevenir de entrar num quadro de compulsão alimentar. Vale muito a pena. E se você é um amigo do bem, lembre-se de deixar aquele like, de curtir o nosso vídeo, se inscrever nas nossas redes sociais para acompanhar os nossos materiais. Estamos fazendo um material de ótima qualidade todos os dias aí para te ajudar a ter uma vida cada vez mais saudável. E não fica só para você, compartilhe com as pessoas que você ama. Se você tiver dúvida, sugestão de tema, deixa aí nos comentários, eu sempre leio, respondo todos e também coloco na minha lista aqui de temas para que eu possa também atender a tua vontade ali e falar um pouco sobre o tema que você sugeriu. Bem, por hoje é só, ficamos por aqui, um grande abraço, até mais, tchau, tchau!